Bomba! Os ministros do STF estão em pânico com o relatório da UIA sobre liberdade de expressão. Pedro Vaca veio ao Brasil, investigou os abusos e a censura de Alexandre de Moraes e sua reação deixou o governo em choque. O medo agora é que a oposição use o documento para expor tudo. Será que o jogo vai virar? Fica até o final e descubra e saiba tudo. É bomba atrás de bomba e hoje você vai começar o dia com uma notícia excelente e vai te fazer sorrir, que vai aquecer o teu coração e que acabou de sair na Folha de São Paulo. Então senta aí que é a melhor coisa que você vai ver hoje. Os ministros do STF estão morrendo de medo do relatório do Pedro Vaca Villarreal, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão que veio para o Brasil para investigar os abusos e censura do Alexandre de Moraes. E eles temem ainda que o relatório seja usado para ajudar na defesa do Bolsonaro. Olha, gente, eu preciso confessar que isso aqui me pegou de jeito mesmo, porque eu nunca imaginei que eu ia ver uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que os supremos, os olimpianos onipotentes, que nunca erram, que sempre fazem tudo certo, que eles estariam então com medo como eles estão hoje. E não é só possível isso é inacreditável. Até agora eu estou aqui embasbacado com isso. Então fica aqui comigo agora que eu vou te contar duas coisas e a segunda é a mais emocionante delas. Primeiro, eu vou te mostrar essa notícia de que os ministros do STF finalmente estão sentindo medo. E a segunda coisa é qual foi a reação do Pedro Vaca quando os ministros do STF, os integrantes do governo Lula e os representantes da sociedade civil disseram para ele que existe liberdade de expressão no Brasil. Ele devia ter rido, né? Isso aí é uma piada. E você vai ficar chocado com a reação dele. Eu vou te contar aí num bastidor inédito, exclusivo, que veio de uma fonte minha e que você vai ficar muito contente em saber. Bora então aqui ver essa matéria. Acompanha aí comigo. Ministros do STF desconfiam que a oposição tentará politizar o julgamento do Bolsonaro usando o parecer da OEA sobre liberdade. A visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca, ao Brasil, tem gerado desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do STF. Gente, se eles não estão gostando, se eles estão desconfiados, eu vou falar para vocês que eu estou feliz, viu? Embora a conversa que ele teve, ele, o relator, o Pedro Vaca, com o presidente do STF, o Barroso, e com o ministro Moraes tenha sido considerada positiva, há uma desconfiança que eventuais críticas que Vaca faça no documento que ele vai divulgar sejam usadas por integrantes da oposição para politizar o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve acontecer ainda nesse semestre. Gente, presta atenção nesse trechinho aqui, ó. Tem um receio de que as críticas do Vaca à atuação do Supremo, à censura, aos abusos, sejam usadas pela oposição para politizar o julgamento. Gente, que hipocrisia! Como assim medo de oposição politizar o relatório? Vocês estão vivendo onde? Na Lua? Embaixo de uma pedra? Esse STF é político. Os ministros são todos políticos. Tomam decisões politicamente motivadas. Isso é escancarado. Eles nem têm mais vergonha na cara de admitir isso abertamente. Saiu até na Folha de São Paulo esses dias o Gilmar Mendes se apresentando abertamente em Brasília como agente político da corte. Todo esse caso Bolsonaro é político, a perseguição é política, eles dizem abertamente vencemos o bolsonarismo, o que é uma atuação política, tudo é político nesse caso, e agora então o problema é a oposição politizar o relatório. Façam-me um favor, isso aqui é uma prova de que eles sabem que o relatório vai vir péssimo para eles. É claro, a realidade é péssima, os abusos aconteceram. E agora está aqui a parte mais surpreendente, gente, dessa matéria que eu prometi para vocês no início, mas não é só isso não, eu já vou dar para vocês um bastidor exclusivo. Olha aqui esse trecho da matéria. Integrantes do governo e representantes da sociedade civil que integram o Conselhão conversaram com o Pedro Vaca e afirmam que a reação dele às afirmações de que há liberdade de expressão no Brasil foram protocolares. Protocolares, tinha que dar dado uma gargalhada, né? Porque é uma piada. Agora, olha só isso, gente. Os membros do governo e os representantes da sociedade civil ficaram frustrados, então, com a reação do Pedro Vaca quando ele ouviu deles que existe liberdade de expressão no Brasil. Ele foi totalmente protocolar, ou seja, ele não ficou concordando imediatamente ali, não. Ele ficou sério, poker face, como dizem, deixando o pessoal da esquerda do governo totalmente preocupado, com medo. E agora deixa eu te contar um bastidor inédito que uma fonte minha me contou.
Eu conversei hoje com essa fonte e ele conhece o Pedro Vaca, conhece a comissão, conhece a corte, já viu o Pedro Vaca várias vezes e ele me confidenciou que ele viu a reunião, viu a expressão corporal ali do Pedro Vaca e o Pedro Vaca estava totalmente constrangido na reunião com o Supremo. Ele estava encolhido, com o seio da face franzido, com uma linguagem corporal de constrangimento especialmente notada e que ficava ali escancarada para quem conhece ele. E se ele estava assim já na reunião com o STF, gente, imagina então depois, quando o Pedro Vaca veio se reunir com a oposição e a oposição abriu os olhos dele porque está realmente acontecendo no Brasil nos últimos 6 anos. A gente só vai descobrir, claro, tudo isso quando o relatório sair. Mas essa notícia mostrando que o STF, o governo Lula e a esquerda estão preocupados, já diz pra gente tudo o que a gente precisa saber. Se eles estão preocupados, então a gente tem que ficar muito feliz, porque quer dizer isso que o jogo está virando.